estudando formas 3D, volume, luz, com objetos simples. Antes de pensar em alça ou borda, eu penso em formas 3D. Então eu escolhi uma xícara aí para fazer esse exercício de um objeto real. Para entender volume e luz, é interessante colocar uma luz que fique na lateral do objeto. A xícara é basicamente um cilindro e a alça também. Aqui eu só ajusto proporção e inclinação. Eu ainda não cheguei a estudar proporção, mas eu vou no olho mesmo e logo eu vou compartilhar com vocês aqui também o meu estudo sobre proporção. Antes de sombrear, eu decido de onde vem a luz. Começo pelos tons médios e sombras. Sem detalhe. Eu sombreio seguindo o formato cilíndrico da xícara. Como vocês podem ver, eu não adicionei muitos detalhes na xícara. Só o reflexo do meu caderno que eu tava desenhando na frente da xícara que eu coloquei. Borda, brilho e acabamento vem depois. Forma, volume e luz funcionam até numa xícara. Salva esse vídeo se você também tá aprendendo a desenhar.